Bom, gente, então, nesse tópico, tá? A gente vai falar de massa atômica e massa molecular. Bem, veja só, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que mensurar a massa de um corpo nada mais é do que comparar a massa desse corpo com um padrão, tá? No nosso dia a dia, nós temos um padrão que é o quilograma, seus múltiplos e seus submúltiplos, tá certo? Por exemplo, quando eu vou verificar a minha massa, verificar o meu peso, a gente vai lá na balança e hoje, aproximadamente, ela vai me dizer que eu tenho 100 quilos, 100 quilogramas. Que informação nós temos daí? Que a minha massa, a massa do meu corpo, é 100 vezes maior do que um padrão, que é o quilograma. Tá? Agora, veja, é viável nós mensurarmos a massa de um animal de grande porte, como uma baleia, em quilograma? Não, não é? A gente usa um múltiplo desse padrão, que é a tonelada. Não é isso? É viável a gente mensurar a massa de um comprimido em quilograma ou em tonelada? Não, a gente usa um submúltiplo do padrão do quilograma, que é o grama ou ainda o miligrama, dependendo do tamanho do comprimido. Bom, o que eu quero chegar com isso? Veja que esse padrão que nós usamos no nosso dia a dia, ele não é viável para medir, comparar, mensurar as massas de entidades infinitamente pequenas como átomos, moléculas, íons e partículas. Certo? Por quê? Porque nós iríamos acabar trabalhando com valores, com números muito grandes e que expressava e que de uma expressão de representatividade de quantidade muito pequena, não é? Imagina você mensurar a massa de um átomo de hidrogênio em grama, né? 0,00000000001 grama, ou seja, um número muito grande e com expressão muito pequena, tá? Então foi necessário criar um padrão, assim como nós temos o quilograma para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tá? Foi necessário criar um padrão de comparação das massas entre os átomos, moléculas, íons, partículas, tá? Esse padrão foi chamado de unidade de massa atômica, certo? Tá? Então aqui é só uma discussão, né? A balançazinha aqui é só para mostrar isso, né? Que medir, mensurar a massa, nada mais é do que comparar essa massa desse corpo com um padrão, tá certo? E aí, o que é a unidade de massa atômica? Preste muita atenção aqui, tá? Pegou-se o átomo de carbono de número de massa 12, tá? Número de massa, quando a gente estuda atomística, a gente sabe que número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons. Então, pegou o número, o carbono de número de massa 12 e dividiu ele em 12 partes iguais, tá? E aí, esse um pedacinho desse, quanto é que vai valer um pedacinho desse? Ora, se eu peguei o inteiro e dividi ele em 12 partes iguais, cada pedacinho vai valer um dozeavos desse inteiro. Então, cada pedacinho desse vale um dozeavos de quem? Do carbono de número de massa 12. E vai ser esse pedacinho aqui é que vai ser para átomos, íons, moléculas, partículas, o que o quilograma é para nós, tá? O nosso padrão de comparação para comparar as massas entre átomos e moléculas, ok? Ora, o átomo de hidrogênio tem a mesma massa que o átomo de ferro? São elementos diferentes, vão ter massas diferentes. Então a gente precisa saber o quanto, né? Um é mais pesado que o outro, é mais leve que o outro. Então precisou-se de um padrão. E esse padrão é a unidade de massa atômica, que abreviadamente nós iremos chamar de U. Então, cada fatiazinha dessa aqui, dessa pizza aqui do carbono de número de massa 12, equivale a 1 U, tá? Olha aqui o exemplozinho que ele mostrou aqui, a ilustração, ó, perfeito, ó. Pegou a balançazinha, colocou um átomo de flúor num dos pratos e no outro prato da balança
ele foi colocando o quê? Unidades de massa atômica, U, tá? E foi observado, ó, claro que a gente não consegue fazer isso porque a gente está trabalhando com coisas muito pequenininhas. Isso é só uma ilustração para a gente visualizar o que está sendo feito, né? O que é a unidade de massa atômica e o que é a massa atômica, tá? Então, veja que o átomo de flúor, ele pesa o equivalente a 19 unidades de massa atômica. Então, coloquei aqui o flúor desse lado da balança, nesse pratinho, ela desceu. Fui colocando unidades de massa atômica no outro lado da balança até se equilibrar. E se equilibrou quando nós colocamos 19 unidades de massa atômica. Beleza? Então, o flúor, a massa atômica do flúor é 19U, 19 unidades de massa atômica. E isso, claro, essa ilustração a gente pode fazer para qualquer elemento químico, tá bom? Então, o que indica a massa atômica? O que indica a massa atômica? A massa atômica indica quantas vezes o átomo ou a molécula é mais pesado do que a unidade. Tá? Nesse caso aqui, a gente constata que o flúor é 19 vezes mais pesado, né, do que a unidade de massa atômica. Ok? Tranquilo, gente? Bom, então, ó, muito importante isso aqui. Deixa eu frisar isso aqui bem. O que é a unidade de massa atômica? É um padrão de comparação das massas. Assim como o quilograma é para nós, no nosso cotidiano, a unidade de massa atômica vai ser para os átomos, moléculas, partículas, íons. Tá certo? Tá? E aí, como é que a gente determina? O que indica a massa atômica? A massa atômica indica quantas vezes o átomo é mais pesado do que a unidade. Tá? E quanto equivale a unidade de massa atômica? 1/12 do carbono de número de massa 12. Beleza? Agora veja, massa atômica de um elemento químico. Ora, nós sabemos que alguns elementos químicos é uma mistura de isótopos. Nós aprendemos em atomística que isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, porém diferentes números de massa. Se eles têm o mesmo número de prótons, isso você, tá? Preste atenção aqui agora. Quem identifica o elemento químico é o seu número atômico, certo? Tá? Então, ó, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, todo átomo que eu me deparar e o número atômico for 1, este átomo pertence ao elemento hidrogênio. Então, o número que identifica o elemento químico é o número atômico. Tá certo? Então, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas que têm diferentes números de massa. Por exemplo, nós temos o hidrogênio de massa 1, nós temos o hidrogênio de massa 2 e nós temos o hidrogênio de massa 3. O hidrogênio de massa 2 é chamado de deutério e o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio. Porém, o percentual de existência desses isótopos na natureza são diferentes. A quantidade de hidrogênio com massa 1 é muito maior que o hidrogênio de massa 2, que é bem maior do que o do hidrogênio de massa 3. Mas eles não deixam de ser massa, não deixam de ser átomos de hidrogênio. Então, como é que eu determino a massa atômica do elemento hidrogênio? Já que ele é constituído de uma mistura isotópica de 3 isótopos com quantidades diferentes, né, e com massas diferentes. Bom, se as quantidades fossem iguais, se a quantidade de hidrogênio 1 fosse igual à quantidade de hidrogênio 2, fosse igual à quantidade de hidrogênio 3, nós usaríamos a média aritmética. Somaria as massas e dividiria por 3. E a massa atômica do elemento hidrogênio seria essa média aritmética. Porém, como existe em quantidades, né, percentuais de ocorrência na natureza diferentes, a gente tem que levar em conta esse percentual de quantidade. Tá? Então, nesse caso, a gente não trabalha com a média aritmética, e sim com a média ponderada. Gente, muito importante isso aqui. Massa atômica de um elemento químico, tá? Grife isso aí. É determinado, tá até aqui, ó, o nosso material é perfeito, ó. Tá até aqui em negrito. É determinado pela média ponderada
pela média ponderada dos isótopos, das massas dos isótopos que constituem este elemento. Veja o exemplo. O cloro natural é formado por dois isótopos, o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Claro, se é o elemento químico, o número atômico é o mesmo. Tá? Lembre-se que o número atômico é o número de identificação do elemento químico, é a quantidade de prótons, certo? Só que ele está dizendo que o cloro de número de massa atômica 35, ocorre na natureza com 75,53%. Quando eu pego uma amostra de cloro, 75,53% dessa amostra é do cloro com massa atômica 35. Não é? E 24,47% é do cloro com massa atômica 37. Ora, como é que a gente determina a média ponderada? Você pega a massa do primeiro isótopo, multiplica pelo percentual de ocorrência dele, mais a massa do segundo isótopo, multiplica pela ocorrência dele na natureza e divide por 100. Então, você vai encontrar que a massa atômica do elemento cloro é 35,5 unidades de massa atômica. É tanto que se você pegar a tabela periódica, você vai ver isso, não é? Tá? Que as massas atômicas lá, às vezes, não são números inteiros. Agora, o que acontece? A massa atômica de um elemento químico é um valor muito, mas muito próximo ao seu número de massa. Tá? Então, é muito comum nós usarmos a massa atômica, o número de massa, como massa atômica. Por isso que na tabela periódica, você vai ver que algumas tabelas não vêm esse valorzinho aqui, não é? Vem ele arredondado, ó. Tá? Ok? Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, a massa atômica dele é 15,9999 alguma coisa. Veja que é um valor muito próximo de 16. O número de massa do oxigênio é 16. Então, como o valor é muito pequenininho, a gente pode usar o número de massa como a massa atômica. Porque a diferença da massa atômica para o número de massa é muito pequena. Tá? Professor, qual é a diferença da massa atômica para o número de massa? O número de massa é a soma dos prótons mais nêutrons do átomo, do elemento. E a massa atômica indica quantas vezes ele é mais pesado do que a unidade de massa atômica. E aí, quando usou esse padrão, tá, do 1/12 do carbono 12, nós obtivemos isso, valores muito próximos. Então, eu posso usar, tá, o número de massa como sendo a massa atômica. Então, de forma geral, ó, de maneira geral, a massa atômica vai ser a massa do primeiro isótopo vezes a sua ocorrência, mais a massa do segundo isótopo vezes o seu percentual, né, de ocorrência, e assim sucessivamente. Vai depender do número de isótopos que o elemento apresenta. No caso do cloro, a gente só tem esses dois isótopos. Eu falei agora do hidrogênio, que nós temos o hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa atômica 2, que é o deutério, e o hidrogênio de massa atômica 3, que é o trítio. Né? Então, são 3 isótopos. Então, eu faria isso aqui 3 vezes. Tá certo? Bom, o que é a massa molecular? Ora, a massa molecular indica quantas vezes a molécula é mais pesada do que a unidade de massa atômica. Tá? Unidade de massa atômica é o padrão que a gente tem para medir a massa, mensurar as massas dos átomos e das moléculas. E ele vale quanto? Ele corresponde a 1/12 do carbono de número de massa 12. O que diz a massa? O que indica a massa atômica? Quantas vezes o átomo é mais pesado do que a unidade de massa atômica? Tá? Tenho que ter cuidado na determinação da massa atômica de um elemento químico, porque alguns elementos químicos é constituído por uma mistura isotópica. Tá? Como é que eu determino a massa atômica de um elemento químico? Através da média ponderada de suas massas atômicas. Nós mostramos aqui como é que faz. Massa molecular indica quantas vezes a molécula é mais pesada do que a unidade de massa atômica. Veja que ele usou o mesmo critériozinho aqui, ó. Pegou uma molécula do dióxido de carbono, colocou no pratozinho da balança
E a balança equilibrou quando nós colocamos 44 unidades de massa atômica. Não é isso? Ou seja, uma molécula de dióxido de carbono pesa o equivalente a 44 unidades de massa atômica. Bom, como é que eu determino a massa de uma molécula? Tá? Como é que eu determino a massa molecular? Pela soma das massas dos átomos que constituem ela. Veja, o oxigênio tem massa 16, o carbono tem massa 12. Só que eu tenho 2 átomos de oxigênio, então vai ser 16 vezes 2, que vai dar 32, mais 12, que é a massa atômica do carbono, 44. Tá? Então é dessa maneira que a gente determina a massa molecular. Veja o exemplo que ele nos forneceu aqui do ácido sulfúrico. Ó. Tá? Então a massa molecular do ácido sulfúrico vai ser igual a massa, 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Fazendo essa continha, você vai encontrar 98U. Ou seja, uma molécula de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, pesa o equivalente a 98 unidades de massa atômica. Gente, até aqui tudo bem? Entenderam aqui o que é muito importante, entender o que é a unidade de massa atômica, tá certo? O que é essa unidade de massa atômica, tá? Saber determinar a massa de uma molécula, que é a soma das massas dos átomos que a constituem, tá? Beleza, perfeito então. Ok? Muito importante. Lembrar que é tanto a massa de um átomo como uma massa de uma molécula é medida em quê? Em unidade de massa atômica. Bom, vamos aqui para frente. Bem, então, vamos responder aqui alguns exercíciozinhos, né? Tá? Vamos aqui para o praticando. Os exercícios resolvidos é de vocês, tá legal? Aliás, os desenvolvendo habilidades. Os resolvidos é para vocês verificarem, né? Já que está resolvido, é só para você ter um parâmetro. Vamos lá. Na tabela periódica atual, a massa atômica de cada elemento aparece como um número não inteiro. Por quê? Acabei de comentar isso agora, não foi? Porque é obtido através da média ponderada das massas dos isótopos que constituem esse elemento químico. Tá certo? Então, vamos ver qual alternativa está falando sobre isso. Item A. A imprecisão nos métodos experimentais empregados? Não. É a média aritmética, a gente acabou de comentar aqui, não. É a média ponderada. Tá? Por quê? Porque a ocorrência de cada isótopo não ocorre na mesma proporção. Se ocorresse na mesma proporção na natureza, seria média aritmética. Tá? Como são em proporções diferentes, a gente tem que levar em conta isso. Tá? Esse peso, né, de ocorrência de cada isótopo. Então, será a média ponderada. Tá? Então, a letra C também não é média aritmética. Letra D é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais do elemento? Sim. Então, marque aí a alternativa D. 2. Um elemento Y apresenta 3 isótopos, A, B e C, de massas, respectivamente, 1, 2 e 3, e contribuições de 60, 30 e 10%, respectivamente. Qual a massa atômica do elemento hipotético? Bom, eu vou responder esse aqui, lá vou trabalhar num arquivozinho aqui do Word, tá? Deixa eu colocar ele lá no Word para a gente poder trabalhar. Vou tirar aqui, certo? E nós iremos compartilhar bem rapidinho. Opa. Bem rápido, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Que aqui no Word eu consigo manipular. Bem rapidinho, viu? Só aguarda aí.
Vamos ver agora. Opa, não, não é isso não. Aberto não é. Assim. Ele, pronto. Bom, estão visualizando aí, não estão? A telazinha aqui do Word. Sim, professor. Tá conseguindo visualizar, Ítalo? Sim. Pronto. Bem, então, deixa eu só ver aqui um negócio, tá? É o exercício 2. Pronto. Exercício 2. Então, o que ele está dizendo para nós? Nós temos o isótopo A, isótopo B e isótopo C, com massas 1, 2 e 3 e com esses percentuais, respectivamente. Ora, como é que eu determino a massa desse elemento? Bom, vai ser assim, ó. Vou botar aqui, ó. A massa atômica desse elemento, que a gente vai chamar de elemento Y, vai ser igual à massa atômica do seu isótopo A, que multiplica o percentual deste isótopo mais a massa atômica do isótopo B, que multiplica o percentual de ocorrência de B, mais, tá, a massa atômica de C, que multiplica o percentual de C. Tudo isso, espera aí, dividido por 100. Essa não é a formulazinha? Perdão. Tá? Aí agora, nós vamos fazer, deixa eu colocar aqui embaixo agora. A massa atômica de Y vai ser igual à massa do primeiro isótopo, que é 1, que multiplica o percentual de ocorrência desse primeiro isótopo, que é 60, mais, se quiser colocar entre parênteses, é até melhor, não é? Que aí você não se atrapalha, tá bom? Na hora das contas. Tá? Pronto. Aí mais. Abrir aqui parênteses. A massa atômica do segundo isótopo, que é 2, vezes o percentual de ocorrência deste isótopo, que é 30, tá? Mais a massa atômica do terceiro isótopo, que é 3, que multiplica a sua ocorrência, que é de 10. Ok? Quem já estiver fazendo a conta aí, por favor, me ajude, né? Para fazer já a continha aí. Então, isso aqui, tudo isso, dividido por 100. Bom, então, agora, 0,07. deu quanto? 0,07. Essa conta? Sim, dividido por 100. Vamos ver. Ó, então, a massa atômica de Y vai ser igual. Isso. Vai ser igual. Depois de somar todos dá exatamente 7. Ó, 60 vezes 1. 60, não é isso? Mais 2 Eita, eu vezes esqueci da 30, média ponderada. né? 2 vezes 30, 60. É isso? Mais 3 vezes 10, 30. Não é? Se eu te Isso. disser que eu tava vendo uma vírgula. Oi? Eu tava vendo uma vírgula no lugar desse pontinho. Oxe. Tá? Não é a multiplicação? Tá certo? Acontece, besteira. Tava vendo uma vírgula. Aí eu somei 1,60 mais Ah, 2,30 mais entendi. 3,10.
Não, mas lembra que eu falei? 1 Eu vezes fiz a 2. mesma coisa. Preste Pensava que era atenção. 1,60, 2,30, 3,10. Isso, mas não é. É um produto. Por isso que eu falei, ó, coloca entre parênteses que você não se atrapalha, né? Tá certo? Pronto. Então, ó, isso aqui vai ser igual a. Você ia desconfiar, Ítalo? Olha as alternativas aqui, ó, do lado da Foi questão. exatamente o que eu olhei. Eu fiquei, ué. Como é que pode, né? É só Aí prestar eu fiz a atenção. conta e deu a mesma coisa. Então, veja, ó, 60 mais 60, 120, não é isso? 120, 120 mais 30, 150, 150. Aí vai ficar 150 dividido por 100, 1,5. 5. U, né? U, unidade de massa atômica. Beleza? Acontece. Por isso que eu falei, ó, média ponderada. É a massa de 1 vezes o percentual de ocorrência. Vezes. Tá? Beleza? Pronto. Então tá feito aí o exercício 2. Tá? Deixa eu interromper aqui e vamos voltar para o livro. Não, não é isso aqui, não é o outro. Pronto. Beleza aqui no exercício 2? Certinho? Bom, deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza. É assim mesmo. Olha o 3. Volta para cá. As considerações a seguir são referentes aos isótopos do ferro representados na tabela abaixo. Tá? Então, nós temos o ferro de número de massa 54, nós temos o ferro de número de massa 56, 57, 58. Veja que o ferro tem 4 isótopos. E a sua abundância, em termos percentuais, ó, 5,845 para o de massa 54, o 91,75 para o de massa 56, veja que o percentual dele é bem elevado, né? Ó, o de massa 58 é bem pequenininho o percentual, ó. Aí vamos ver aí. Eu acho que esse aqui a gente não vai precisar nem fazer conta. É só pensar um pouquinho. Vê só. A massa atômica do ferro. A massa atômica do ferro, a ser representada na tabela periódica, deve se aproximar de 58. Ora, como é pela média ponderada, tá? O de massa 58 tem um percentual muito, mas muito pequeno, é o menor entre eles. Então, olhando aqui os percentuais, a gente observa, pode me responder, Ítalo, meus amiguinhos aí, William, viu? Veja, quem a gente acha, olhando aqui para os isótopos e para as suas abundâncias, qual será mais próximo à massa do elemento ferro, que eu vou representar na tabela periódica? Pela quantidade aqui de abundância. O que a gente acha? Qual seria desses ferros? O isótopo 54, o isótopo 56, o 57 ou o 58? O isótopo 56. 56, que é o que tem, ó, de longe é o que tem o maior peso, né, de ocorrência na natureza. Então, quando eu fizer a média ponderada, eu já estou percebendo que a massa do elemento químico ferro vai ser próximo de 56. Beleza? Tá certo? Bom. Então, já sei que o item 1 é falso. Não é de 58. Né? Vai estar distante de 58 em relação a eles, né? Por quê? Porque o percentual dele é muito pequeno. 2. Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Sim. Se o elemento químico é o mesmo, tá? Lembre-se, o número de prótons, que é o número atômico, é que identifica o elemento químico. Se eu estou falando do ferro, o elemento químico, o número atômico do ferro é 26. É do elemento químico de número atômico 26. Então, todos eles aqui vão, se é o mesmo elemento químico, vai ter o mesmo número atômico. Tá? Então, o 2 é verdadeiro. Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Sim, é o mesmo. Se muda o número de prótons, muda o elemento químico. Tá certo? Esses isótopos
são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas? Não. Ah, tá certo? Espera aí. Se você fizer aqui a configuração eletrônica, eles vão ter o mesmo número de camadas, não é o mesmo elemento? Não é o mesmo elemento químico? Como é que eles vão ter camadas diferentes? Tá? Quando você faz a configuração eletrônica, você vai ter o mesmo número de camadas. 3. Esses isótopos são caracterizados... Ah, tá. Já acabei de comentar, né? Então, aí, o único que é verdadeiro é o 2. Alternativa B. Tá? Então, não vai ser o 1, porque o maior percentual em termos de ocorrência é o isótopo de massa atômica 56. Tá? O 2 é verdadeiro, porque se é o mesmo elemento químico, a quantidade de prótons não muda. Se não muda a quantidade de prótons para o átomo, também não muda a quantidade de elétrons. Lembre que um átomo é um sistema eletricamente neutro. A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, quando eu fizer a configuração eletrônica, se qualquer um desses isótopos aqui vai ter, se um deles tem 4 camadas, os outros também vão ter 4 camadas. Tá? Então, eles não têm diferentes números de camadas. Então, o único correto aqui é o 2. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Veja o 4. O cloro existente no planeta tem composição em massa igual 75% do cloro de massa 35 e 25% do cloro de massa 37. Pode-se afirmar corretamente que esse aqui eu não vou fazer as continhas, porque está feito lá no nosso exemplo aí que a gente citou anteriormente, né? Ó. Tá? Tem um exemplozinho aqui que a gente falou justamente do cloro. Não foi? Certo? Ó. Tá aqui feito, ó. Tá? Então não vou fazer ele porque já está feito aqui. Tá? A média ponderada, como a gente viu, ó, tá? Dá 35,5 unidades de massa atômica. Então, como já está feito ali, não vou fazer novamente, não é? Vamos fazer serviço de português. Tá bom? Então, a massa média ponderada do átomo de cloro a partir desses dados é 35,5 unidades de massa atômica. Verdadeiro ou falso? Ok? A massa média ponderada, a massa média não, é a massa média ponderada, tá? A massa atômica, a unidade de massa atômica, tá? É a média ponderada, tá certo? E não a média simples, tá ok? A média simples é somar e dividir pela quantidade, né? Dividir por 2. A média ponderada, a gente, tá? Então é a alternativa A. 5. O cobre consiste em 2 isótopos com massa 62,96 e 64,96. E a abundância isotópica de 70,5 e 29,5, respectivamente. Ou seja, 70,5 para o isótopo de massa 62,96 e 29,5 para o isótopo, tá, de massa 64,96. Alguém já está fazendo aí? Hein, Ítalo? Já está fazendo aí? Então, ó, vou ajudar você, tá? Você vai pegar 62,96, multiplica por 70,5. Tá com a calculadora fácil? Pega. Vamos fazer aqui, me ajudem? Vamos fazer aqui todo mundo juntinho, né? Vocês vão acompanhando aí. E Ítalo vai me ajudando. Qual o valor? 62,96 vezes 70,5. 4,438. Anota esse valor aí, tá bom? Que eu não estou conseguindo mexer aqui, não. Tá, aqui, né? Tá fácil aí? Tá? 62,96 vezes 70,5. Anotou, não foi? Uhum. Pronto. Aí bote mais. Agora vá para a calculadora.
Mais. Isso, vai para não, só não soma na calculadora não, agora não, tá certo? Só coloca aí, anotadozinho aí no caderno. O valor que você encontrou e coloca mais. Aí o que a gente vai fazer agora? Multiplicar a massa do segundo isótopo, 64,96, multiplicado por 29,5. 64,96 vezes 29,5. 1916,32. Pronto. 1,916. Não bota um ponto não, tá certo? Para não Vírgula. ficar... Bote não, bote só 1.000 e pouco. Pronto, tá certo? Anota aí o valor normal. Soma agora com o que você encontrou anteriormente. 916. Só é somar. Certo. Deu Vá. 1,920,758. Ó, vê se tem algum valor próximo aqui. Divida por 100. Tá com a calculadora não, Ítalo? Tô. 19 ponto do... 19? Por isso que eu tô dizendo, tem que ter cuidado com esses pontos que você Meu tá Deus, colocando. 63,547. Deu 63,547. 547. Então a alternativa é. Ó, Deixa eu olhar aqui uma coisinha. você tá colocando os pontozinhos, Ítalo. Aí, tá certo? Não, coloquei vírgula. Como é que você encontrou um valor que não pode ser um desses aqui? Entendeu? Oxe, que estranho. Tá entendendo? Faça a conta, tá? Aí tira esses pontozinhos que você tá vendo aí na calculadora. Tá bom? Gente, ó, nosso tempozinho ali tá terminando. Não se preocupe. Então, na nossa próxima aula, só me lembre de eu responder isso aqui com vocês no Word, tá? Mas é aquele mesmo método que eu fiz anteriormente, agorinha aí, tá? Eu vou colocar no grupo aquele arquivozinho do exercício 2, tá? Certo. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Valeu? Alguma dúvida? A próxima aula a gente continua resolvendo esses exercícios e dá continuidade. Tá bom? Ok.